Boa tarde, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Estamos iniciando o nosso PET 5, né? E esse é a primeira semana, o primeiro formulário, que nós vamos abordar os aspectos políticos e sindicais brasileiros, tá? São duas palavras importantes para a nossa vida atual, que é a política e o sindicalismo, né? Nós temos que entender da onde vem isso, como é que foi, como é que nós desenvolvemos até chegar aqui, né? Então, no PET aborda dois conceitos que a gente precisa conhecer bem, né? Que é o sindicato, né? O que é sindicato? Associação de indivíduos da mesma classe ou profissão para a defesa de interesses classistas, profissionais ou econômicos. Então, sindicato é uma associação de indivíduos da mesma classe, ou seja, toda profissão, toda classe, né, tem, tem um sindicato que te representa. Né? Algumas pessoas que são eleitas e você dá poderes para ela ir lá discutir, reivindicar coisas para você. Então, sindicato é uma coisa legítima, é uma arma da democracia. Né? Temos também os partidos políticos, né? Que a gente ouve muito hoje. Hoje nós temos 30 e poucos partidos, né? Que eu acho até demais, mas a lei permite isso, né? E a democracia está aí para isso, para a gente participar. Então, o que é partido político? É um grupo organizado com um amparo legal, né, tá na lei, com formas voluntárias, né, de participação numa associação orientada para ocupar o poder político. Então, essa associação, né, esse grupo organizado, ele é formado, ele é discutido, né, com a participação voluntária das pessoas, né, com a intenção de ocupar o poder. Então, todo partido político é chegar no poder. Né? Isso é lógico. Cada um representa uma classe. Nós temos partidos que representam os trabalhadores, nós temos partidos que representam os empresários, nós temos partidos que representam os ruralistas, nós temos partidos que representam as indústrias farmacêuticas, entendeu? E temos várias classes representadas lá na política. Por isso que a gente tem que ter atenção na hora de votar. E essa história, né, a gente precisa entender aonde que vem, da onde começou a organizar isso, em que período que foi mais, né, destacado isso, porque desde lá do Império nós temos partidos, eram dois partidos ligados aos fazendeiros, ligados ao governo, mas tinha dois partidos, né, que eram os conservadores e os liberais. Então, desde aquela época já existia partido, mas a partir da Revolução de 30, que nós já estudamos, né? Por que eclodiu a Revolução de 30? Porque na Velha República, né? Período anterior, logo que foi decretada a República Brasileira, proclamada, ela dali até 1930, quem governou foram os fazendeiros, foram a elite cafeeira, né? Foi uma oligarquia, foi um governo de oligarquias. E o que quer dizer oligarquia? É governos para poucos. Então eles governavam só para aquela classe de cafeicultores, né? Então o povo foi ficando desapontado, foi ficando insatisfeito, né? E aí tivemos várias revoltas, várias lutas por isso, e aí chegamos na Revolução de 30. Né? Então aquele pessoal que pertencia àquelas oligarquias lá, eles vieram para cá, continuaram na política. Né? Então alguns dissidentes lá daquelas oligarquias continuou participando da política na Velha República. Né? E aí continuaram aqui depois da Revolução de 30, né? Entraram no governo Vargas participando da política. E nesse período da Revolução de 30, reparem bem, nós estamos num período entre guerras, nós já estudamos isso, né? É um período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. O que está acontecendo lá na Europa é a polarização ideológica, né? Está crescendo lá na Europa o nazismo,
de um lado e o comunismo do outro, né? Que eram duas correntes que estavam influenciando a Europa, né? E aí isso influenciou aqui no Brasil também. Então nós tivemos essas duas ideologias, né? É, é, ajudando a formar partidos políticos aqui no Brasil, a grupos, a sindicalistas, né? Nós tivemos até dois grupos que se destacaram nesse período, chamado integralismo, que eram os caras de extrema direita, eles eram ligados aos fascistas, eles pregavam o fascismo aqui no Brasil. E nós tivemos o aliancismo, que era apoiado pelos comunistas, que eram as alianças, né? Por isso esse nome, aliancismo. Eles faziam alianças com os partidos de esquerda e estava crescendo muito, né? Então, para a gente ver que tudo que estava acontecendo no mundo influenciava aqui no Brasil, tá? E influenciou diretamente os partidos políticos e os sindicatos dos trabalhadores. Então, vamos começar. A Era Vargas, que durou de 1930 até 1945, né? O Getúlio Vargas ficou na primeira vez, primeiro governo dele, 15 anos. Então, durante esse governo do Vargas, ele usou da ferramenta chamada trabalhismo. A arma que ele usava era o trabalhismo, ou seja, o Vargas controlava os sindicatos e os partidos políticos, né? E o que ele fazia para controlar isso? Ele oferecia benefícios. Durante o governo Vargas, os trabalhadores ganharam, foi criado o salário mínimo, foi criado FGTS, férias, carteira assinada. Então, todas essas leis foram consolidadas, essas leis trabalhistas, durante o governo Vargas. E o povo gostava muito dele, tanto é que ele era chamado de o pai dos pobres, né? Então, o Vargas, só que o que ele fazia para controlar esses trabalhadores? Ele dava com uma mão e tirava com a outra. O que ele fazia? Ele dava alguns direitos para os trabalhadores, mas falava assim, ó, vocês podem ter sindicato, mas eu que vou indicar os líderes, a direção desses sindicatos, né? Então o governo controlava os sindicatos, né? Então a classe operária cresceu muito no governo Vargas, né? E ele precisava dessa classe operária para desenvolver o projeto de desenvolvimento nacional que ele queria implantar, porque o Vargas era um governo extremamente nacionalista, né? E aí, para pôr em prática esse projeto de desenvolvimento nacional, que foi muito bom para o país, ele criou a Petrobras, a Eletrobras, e teve muito desenvolvimento nacionalista, foi apoiado por essa classe operária, tá? Nós tivemos também um movimento chamado peleguismo, né, que é justamente isso que eu falei antes. Eram os agentes sindicais favoráveis ao governo. O que é isso? O Getúlio Vargas colocava para dirigir os sindicatos dos trabalhadores pessoas ligadas ao governo dele, né? Então, o governo, os caras eram chamados de pelego, por isso esse nome, peleguismo, né? Então, os pelegos, eles defendiam o interesse do governo, não dos trabalhadores, não dos sindicatos, entendeu? Então, por isso, esse movimento peleguismo. Nós tivemos também outro movimento chamado queremismo, né, que foi o apoio dos trabalhadores, dos sindicatos e do principal líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes. Eles deram apoio, né, ao Vargas, porque no final do governo Vargas, ele já estava quase caindo, né? As elites estavam pressionando para tirar Vargas do poder, né? Que já estava há 15 anos. E aí esse pessoal, né, os trabalhadores, os sindicalistas e o líder do Partido Comunista, com medo de perder esses direitos conquistados, né? Que os trabalhadores há muito tempo lutando pelos seus direitos. Quando eles conseguem conquistar alguma coisa, né, eles estavam com medo de perder quando Vargas caísse, né? Como de fato Vargas caiu, né? E aí, depois que Vargas saiu, em 1945, nós entramos num período chamado período democrático, né? Um período que ficou entre a queda de Vargas e entre o início do regime militar, né? Da ditadura militar, em 64. Então, durante esse período,
o Brasil viveu uma experiência democrática, né? Nós tivemos surgimento de vários partidos políticos, né? E, por exemplo, aqui tem 3 linhas aqui para vocês entenderem bem. Surgiram muitos partidos. Aí, principalmente o PTB e PCB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro, que defendiam o projeto nacionalista, aquele projeto que o Vargas iniciou, né? Eles defendiam que as riquezas nacionais tinham que pertencer ao Brasil. Então eles defendiam com unhas e fogo esse projeto nacionalista, né? Nós tivemos a UDN, que era um projeto mais liberal. Eram os políticos ligados às correntes internacionais, que queriam abrir a economia do Brasil, abrir para o capital estrangeiro, né? Vender as nossas empresas. E aí esses caras também eram fortes. E tinha o PSD, que corria por fora. O PSD era o projeto de manutenção dos interesses das elites, né? Esse partido era formado por donos de terras, fazendeiros, né, ex-cafeicultores, grandes empresários, né, era um projeto de elite, né. Então, para a gente ver que nesse período democrático, então nós tivemos liberdade para criar vários sindicatos, para criar vários partidos políticos, né, até em 1964, que durou até 1985, nós entramos no período do regime militar, né, que foi uma ditadura, né, em alguns períodos muito ferrenha, matou muita gente e caçou os direitos políticos, né, de muita gente, fechou sindicatos, controlou outros sindicatos mais importantes, né, impedimento de oposição ao governo, né, o que era isso? Eles fecharam o Congresso em alguns momentos, acabaram com os direitos políticos de muitos partidos, muita gente entrou na clandestinidade, muita gente foi exilada, né? Muita gente foi torturada e morta, e aí ele tirou muita gente que fazia oposição ao governo, por isso que nessa época não tinha oposição, né? E aí os militares criaram também um sistema eleitoral chamado bipartidarismo, que no Brasil só tinha 2 partidos políticos, né? Um era a Arena, que era o partido dos militares, né? Todos os candidatos militares, e o outro era o MDB, que era uma suposta oposição, mas era uma oposição assim, ligada a eles mesmo, né? Não era opositores, mas que foram importantes naquele momento para discutir algumas questões, para, né, peitar algumas leis, e aí foi importante naquele momento, mas se a gente for comparar em termos de direita e esquerda, né, o MDB não era totalmente esquerda, né, mas naquele momento serviu como oposição, tá? Então foi um período negro, né, um período muito discutido, muito violento, né, e pouca democracia. E aí os partidos políticos e os sindicatos sofreram com isso, como toda a sociedade sofreu. Até que no início dos anos 80, né, no finalzinho do governo militar, começou a ter uma abertura política. Por quê? Porque a sociedade começou a exigir o fim da ditadura, começou a protestar, né? E aí os militares começaram a abrir um pouquinho a democracia, começaram a permitir que pessoas voltassem do exílio, permitir que alguns sindicatos abrissem, permitir que algumas pessoas retomassem a vida política, né? E com isso foi criado um novo sindicalismo, né? Um novo sindicato, um movimento operário que atuava com autonomia, que não era ligado ao governo, né? Esse sindicato promovia greves, fazia grandes manifestações, né? E conquistou muita coisa para os trabalhadores, e começou a participar mais da política brasileira, tá? Tanto é que saíram grandes líderes sindicais nesse período, né? Esse sindicato autônomo, né, que começou a participar mais da política, começou a participar mais da vida do Brasil, ele era autônomo, né? Então ele combateu com muita força, com muita veemência, o conservadorismo dos presidentes Figueiredo e Sarney,
O Figueiredo foi o último presidente militar, né? E o Sarney foi o primeiro civil, né? Que pertencia também à classe lá dos conservadores. E aí esses sindicatos combateram, fizeram greve, foram para a rua protestar, né, contra esses dois presidentes. E também protestaram nos dois governos seguintes, que foi o Collor, Fernando Collor de Mello, e o Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Esses dois tinham um projeto muito forte também do neoliberalismo, né? Nós já estudamos o que é o neoliberalismo, né? E aí esses sindicatos tiveram um papel importante na luta contra esse neoliberalismo, tá? Que para manter alguns direitos trabalhistas, para manter as empresas estatais, e tanto é que hoje, infelizmente, no atual governo, nós estamos perdendo todos os direitos, né? Mas a sociedade sempre luta de alguma forma, né? Nós vamos vencer esse período que nós estamos passando, né? E para fechar aqui a nossa caminhada com o sindicalismo e com os partidos políticos, para vocês eu coloquei duas fotos aqui bem emblemáticas que representam esse período. Por exemplo, esse da esquerda foi o primeiro presidente, foi o primeiro sindicalista, operário sindical que chegou à presidência da República de um país. Esse é o Lech Wałęsa, ele é polonês, né? Ele foi através do partido dele criado lá, que foi o Partido Solidariedade, eles conseguiram chegar ao poder, foi o primeiro presidente, né, eleito que era operário, né, que veio do sindicalismo, né? E aqui do lado nós temos o segundo sindicalista que chegou ao poder também, né, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que começou nesse período aí, foi preso pela ditadura, fez muitas greves lá no ABC Paulista, depois se candidatou a deputado e entrou na vida política, chegou a presidente do Brasil. Então é para a gente entender a importância do sindicalismo e dos partidos políticos na nossa vida, né? Nós temos, através daquelas duas palavras lá no início, lá, né? Sindicato e partido político. Para manter a democracia, nós precisamos dessas duas instituições. Mas para que isso funcione, nós temos que participar. Todos os trabalhadores, todos os cidadãos têm que participar diretamente. Por quê? Porque se você não participa da política, a política vira essa bandalheira que está hoje, né? Porque o povo não está representado ali. E no sindicalismo é a mesma coisa. O trabalhador que não participa do seu movimento, da sua classe sindical, ele dá autorização para que outros cuidem. E aí você não pode reclamar. Né? Eu tenho muitos amigos que reclamam dos sindicatos das suas profissões. Que o sindicato não faz nada. Não faz nada, mas você também não vai lá. Você não participa, você não cobra, né? Então, como é que nós podemos mudar se a gente não participar, né? A gente tem que participar de todos os movimentos sociais, todos os movimentos políticos, todos os movimentos legítimos, né, da gente, a gente tem que participar, pô. Senão outros vão tomar conta e outros vão responder por você, né? Então, pessoal, esse assunto é bem interessante, bem atual, né? Nós temos que nos aprofundarmos nessas questões históricas e políticas, né? Só para vocês ficarem atentos que essa semana nós vamos ter 2 formulários, tá? O PET 5 ele vai ser corrido. Então nós vamos ter 2 formulários essa semana e 2 a semana que vem. Então, por favor, não deixem acumular, tá? Amanhã eu vou postar o formulário 2, tá? Então vão fazendo o formulário 1, essa aula é do formulário 1, tá? Bons estudos e se precisar, meus contatos estão aqui. Fiquem bem.